O Eterno, bendito seja o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom Shabbat, Lekadshur. Lembra-te, o dia de Shabbat, para santificá-lo. Nós, reunidos aqui no canal Teshuvah Total, guardamos esse mandamento, guardamos essa ordem que o Eterno nos deu de guardar o seu dia, o seu santo dia, que na verdade é o dia que ele ofereceu para nós nos recuperarmos, nos restabelecermos de todas as tribulações que tivemos na semana e que vamos então, com esse de repouso, com esse dia que santificamos, vamos garantir que a nossa semana, nossa próxima semana, seja uma semana repleta de plenitude. Para isso, então, que ele nos deu o Shabat. O Shabat não é um dia para o Eterno, é um dia que ele nos dá, que ele nos presenteia. Por isso devemos sempre agradecer a oportunidade de estarmos nesse dia guardando esse mandamento. Todos os mandamentos são para o nosso próprio bem, não simplesmente o Eterno diz isso para que a gente faça por ele, mas a gente faz por nós mesmos. Ele nos dá essa orientação para que nós vivamos melhor, com todos que estão à nossa volta e com ele. Ele quer que nós caminhemos ao seu lado. Então vamos abrir o nosso coração agora para finalizarmos o estudo dessa porção de sábado, porção ordene, que iniciamos ontem à noite e continuamos hoje pela manhã, agora à tarde, faremos a finalização, o fechamento dessa porção que está no livro de Vaikra, no capítulo 6, nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Vaikra. Então vamos dar continuidade a esse estudo, vamos dar continuidade ao estudo da porção Tzav. Essa porção é a porção ordene, a palavra Tzav ou Tzav. Ela tem o significado de ordene, por quê? Porque o Eterno, no início, diz para Moshe ordenar a Harun e seus filhos como realizar todas as atividades no Mishkan, como fazer as ofertas, queimar as ofertas no Mishkan, para que as pessoas tivessem a remissão de seus pecados. As pessoas iriam apresentar o seu korban e ter a remissão de seus pecados. E, como eu sempre digo, todas as atividades que realizamos nos dias de hoje, tudo que a gente estabeleceu na nossa sociedade, a gente traz da Torá. Está tudo escrito lá na Torá, a gente não sabe, a gente não lembra, a gente não tem esse conhecimento, porque muitas vezes aparecem outras definições que não remetem à Torá. Então vamos ver essa palavra ordene, essa palavra que é uma ordem dada. Então um grupo de pessoas, os Leviim, que era um grupo grande de pessoas, nós vamos ver mais à frente que são 22 mil pessoas. Desse grupo nós temos aqui 5, nesse momento, que são separadas, 5 são separadas e vão servir no Mishkan, vão receber essa ordem. Então essas pessoas estão ordenadas, elas vão ser as ordenadas para trabalhar nessa atividade. Veja a comparação feita agora com um grupo de advogados, pessoas que se formam numa universidade ou numa faculdade de Direito, recebem lá um título de advogado. Mas aí elas fazem um estudo, fazem uma preparação, prestam uma prova e aí elas vão seguir o regulamento, de uma ordem, a ordem dos advogados. Então, são ordenados por aquela ordem, vão fazer as atividades inerentes àquele grupo que pertence àquela ordem. Ou então um grupo de religioso, um grupo de religioso que faz lá um estudo, que se dedica, e ele então é ordenado como um sacerdote daquela religião, que vai seguir as doutrinas daquela religião. Então nós temos esse exemplo de ordem, de agrupamento de pessoas
que seguem determinada orientação em várias áreas, na medicina, né? Em várias áreas nós temos a ordem, né? A ordem. E aquele que trabalha na ordem, ele recebe no final do seu trabalho um ordenado, porque ele está ordenado, né? Ele segue aquelas ordens. Então, um termo que é amplamente utilizado hoje, que vem da Escritura, vem da palavra de sábio, e muita gente desconhece, muita gente não tem noção de onde vem, né? Por que a ordem dos advogados, por que a ordem dos cardiologistas, por que a ordem dessa área, por que a ordem franciscana, a ordem, enfim, várias ordens que existem dentro das religiões, porque o sujeito se ordena padre, né, de uma religião, se ordena pastor da outra religião, enfim, tudo isso é trazido aqui nessa porção, né, as ordens que o Arão e seus filhos receberam do Eterno. Né? O Eterno diz para Moshe, falou para Moshe dizendo, ordene a Arão e seus filhos que eles vão fazer exatamente isso. Então, dentro do Mexicã, só eles poderiam atuar, só eles tinham autoridade, autorização para trabalhar ali. Por quê? Porque eles receberam essa ordem e hoje nós vamos ver que eles vão fazer uma prática disso, eles verão tudo acontecendo. Porque até agora, nessa porção, foi o Eterno dizendo para Moshe como deveria ser feito. Né? E agora nós vamos ter o Eterno falando mais um pouco e depois Moshe transmitindo para Aharon, seu irmão Elazar, né? Itamar, Nadav, Avihu, as orientações. Né? Nadav e Avihu não vão seguir, vão sair da ordem rapidamente. Né? Daqui a pouco, acho que na próxima porção, eles já vão sair. Né? Por quê? Porque vão cometer uma transgressão, vão ser expulsos da ordem. Né? Aquele que não segue o regulamento, ele é expulso, ele é tirado do seu povo, ele é retirado do seu povo. Nós vimos isso pela manhã, no finalzinho, lá, quando o cidadão cometia algo incorreto, ele era eliminado, aquela alma era retirada do seu grupo, do seu povo. Então vamos seguir aqui, né, aqui com o capítulo 8. Né? O capítulo 8 nos diz, vai da beira Adonai el Moshe Limor, falou Adonai para Moshe dizendo, vai passar uma nova instrução. Kar et Aaron ve'et banav, pegue Aaron e seus filhos e tô com ele, ou seja, os seus filhos com ele, vão todos juntos. Ve'et ha begadim, e as roupas, ve'et shemen, o azeite, ha mishcha, aqui também a origem da palavra Mashiach, né, o azeite da unção, ve'et par, o novilho, né, hatá, o novilho da oferta do pecado, mas a palavra em hebraico é só o novilho do pecado, o novilho que vai ser ofertado pelo pecado. Ve'et shinei, shinei hailim, e 2 carneiros. Ve'et sal ha-matzot, e as cestas de pães sem fermento, as matzot. Então ele vai pegar todos esses itens que estão lá já bem definidos, que nós já vimos amplamente aí nos estudos anteriores, ele vai pegar, o Eterno orienta que ele faça isso, pegar o seu irmão e os seus sobrinhos. Ve'et kol ha'edah, e reúne, e toda a comunidade, Hakahal, reúna el petar ohel moed, né? Reúna toda a comunidade na porta, na entrada da tenda, né, da tenda do encontro. Então toda a comunidade vai participar ali. Por quê? Porque ele vai demonstrar agora como tudo vai ser feito. Todo mundo teria que prestar atenção nessas instruções, né, para não dizer, olha, eu não participei, eu não acredito nisso, eu não sei que deve ser dessa maneira ou de outra maneira. Né? E agora
é Moshe fazendo tudo, né, tudo que o Eterno orientou. Vaias Moshe, e fez Moshe Kasher Sva Adonai. E fez Moshe tudo conforme ordenou-lhe Adonai. Otou, para ele, né, ordenou-lhe Adonai. Vê, Tikarel, e reuniu, né, a comunidade, e a comunidade se reuniu, ele patar Moed, e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Então todo mundo se reuniu ali, né? Moshe chamou, não sabemos como ele chama, mas ele chamou toda a comunidade para passar essas instruções para eles verem tudo acontecendo. Nada é feito escondido, nada é feito na surdina, né? Todo mundo tem conhecimento de tudo. Vaiomer Moshe el Haedá, e falou e disse, né? Vaiomer, disse, e disse Moshe para a comunidade: Zerhadavar Ashet Siva Adonai La Asut. Esta é a coisa, né? A palavra davar também representa coisa, né? Davar é palavra, mas davar também são coisas, né? Acontecimentos, né? Então essa é a coisa, né? Ou seja, essas são as atividades, esses são os ensinamentos que ordenou Adonai para fazermos. Então ele vai dizer para a população, para toda a sua comunidade, que o Eterno disse que deveria ser feito com os Kohanim, para que todo mundo soubesse que aquele grupo, né, aquele grupo tem uma especialização, vai ter uma autoridade, assim como o exemplo da ordem, né, da ordem dos advogados. Aí eles fazem uma prova, né, e naquela prova eles vão responder tudo, vão aprenderam já estudando e agora vão mostrar que eles são diferentes. Por quê? Porque eles vão obedecer àquela ordem que o Eterno, né, que no caso dos advogados lá, a sua instituição passou para eles. Aqui no caso são os Kohanim. Os Kohanim vão receber as instruções que vieram do Eterno. O Eterno, ontem à noite e hoje pela manhã, disse para Aharon, né, que nós vimos que ele disse para Moshe, ele disse para Moshe passar para todos. Vaikar Moshe et Aharon veet banav, e aproximou Moshe a Aharon e seus filhos. Vai, Rehatz Otam Bamaim, e lavou-os com águas, né? Lavou-os lá com águas. Então ele pega a água do Quior aqui e passa, né? Coloca na cabeça de todo mundo, aquela água desce, e como nós vimos ontem, a água traz a purificação, a limpeza, né? Como se cada um deles estivesse se afastando de todas as suas transgressões, se tornassem limpos. E cada um deles estaria, então, dessa maneira, recebendo as palavras do Eterno, que desce como a chuva ligeira, que desce, que se condensa como orvalho, né, que cai como uma tempestade. Então, essa é a simbologia dessa lavagem, né, da passagem dessa água por cima, né, por cima de cada um deles. Por quê? Porque eles estão aí, né, eles estão aí prontos para seguir as orientações do Eterno, estão se purificando para atuar. Não se pode atuar no Mishkan sem estar puro, né? Você não pode ensinar as palavras do Eterno, você não pode realizar as obras do Eterno se você não tem pureza, se você não segue as suas orientações, se você não faz aquilo que ele manda você fazer. Não adianta dizer eu faço, né? Você tem que praticar, né? Você tem que mostrar frutos de arrependimento, você tem que mostrar na sua ação aquilo que você diz que faz. Você tem que realmente fazer. Não basta simplesmente da boca para fora dizer, não, eu faço tudo conforme ele orientou. Mas, na verdade, aí, quando não está à vista de todos, você faz diferente. Tem que fazer
né, tem que fazer da mesma forma. Vaitem alav et ha. Ha. Utone ha. Ketone vai regor oto. E colocou sobre ele a túnica e o cingiu ba avenet. Vai lá besh oto et ha mail, cobriu com a túnica. Vou ler tudo, depois eu vou fazer a tradução. Et ha meil ve item alav et ha efod va yachegor oto ba reshev ha efod ve va yepod lo bo. Colocou sobre ele a túnica e o cingiu com o cinto, cobriu-o com a túnica, pôs o colete ritual sobre ele, né? Esse colete aqui, esse colete colorido aqui em cima, amarrou à sua volta o cinto e fixou com ele o colete, né? Então, o colete e o efod, né? O efod que é essa parte aqui que nós já vimos lá na porção Kitsá, né? Nós vimos aqui como é o efod, como são as pedras do efod, quais são as 12 pedras que estão aqui no efod, né? Essas pedras que representam as 12 tribos. Então ele recebeu toda essa paramentação de sumo sacerdote. Então ele agora ele é reconhecido como sumo sacerdote, né? Ele, dentro do Mishkan, ele tem a autoridade máxima, né? A autoridade máxima para realizar todas as atividades do Mishkan. Vayasen alav, e pôs nele, né? Levantou sobre ele et ha Osher, o peitoral, vayatem el ha Roshem, e sobre o peitoral, e colocou sobre o peitoral et turim veet ha tumim. Então colocou sobre o peitoral o turim e o urim e o tumim, né? Urim e o Tumim. O que são Urim e Tumim? Nós vimos anteriores essas duas pedras, né? Parece que os sábios dizem que nessa pedra estava escrito, né? Estava escrito o nome do Eterno, como, né? Como ele deve ser lido, qual o som que ele deve ser remitido. Nós não sabemos, né? Nós não temos conhecimento disso, a Torá não nos diz, ela simplesmente deixa em aberto, e aí há muita especulação do que são o Urim e o Turim. Então, nós temos aqui essa descrição de como quem paramentou o sumo sacerdote pela primeira vez foi Moshe. Então, Moshe que sabia como fazer, né? Até agora os sacerdotes não sabem como deve ser feito. Eles receberam as instruções, Moshe disse tudo, como é que se fazia as roupas, qual era o tecido usado, como era o efod, como era o peitoral, tudo isso foi descrito, mas somente Moshe, né? Moshe sabia como executar. Moshe, então, é aquele, como a gente diz na academia hoje, aquele notório saber, né? O primeiro de uma área que se inova numa área de conhecimento, por exemplo, é aquele que começa, né? Aquele que inicia alguma coisa e depois outros virão e vão aprofundar aquele conhecimento. Mas alguém tem que iniciar, alguém tem que saber, né? Ou alguém tem que colocar as primeiras instruções, dar as primeiras instruções. E Moshe
está dando essas instruções, por quê? Porque ele recebeu do Eterno, ele sabe como deve ser feito. Se falasse para Arão, coloque aí, né, coloque a roupa, ele certamente erraria alguma coisa, colocaria alguma coisa no lugar errado, não sabia ainda se vestir. Né? Como a gente faz com as crianças, a gente ensina ela a se vestir, depois ela se veste sozinha. A gente passa o conhecimento, a gente passa a informação. É assim que deve ser feito, né, em todas as áreas da nossa vida. Isso vem ensinado na Escritura de uma forma muito simples. Vayas et hamitze nefet al rosho, colocou o turbante sobre a sua cabeça, né? aquela cobertura sobre a sua cabeça. Né? Cabeça de Arão, nós estamos falando de Arão. Vayasem al hamitznefet al mul, el mul, colocou sobre o turbante el mul pinei et sitz, né? Sitz. Depois lá na frente nós vamos ver a palavra tzitzit. Né? Aqui é só tis, tzi. Né? É difícil de falar essa palavra. À frente de sua face, a placa de ouro, ha-zahav, nezer ha-kodesh, kasher tzva Adonai et Moshe. Colocou sobre a sua face a placa de ouro da tiara, né? Tiara conforme ordenara, né? Conforme ordenara Adonai para Moshe. Vaikar Moshe et Shemin, e pegou Moshe o azeite, ha-mishcha, o azeite da unção, vai shemar, vai meshar, e ha-mishkan, e ungiu o Mishkan, ungiu o tabernáculo, Ve'kol asher bo, e tudo que estava dentro dele, vai kadosh otam, e o santificou. Então agora, né, agora o Mishkan se torna algo separado para realizar todas as atividades. Até então, o Mishkan foi obra de construção. Né? Até agora, o Mishkan foi construído, o Mishkan foi, todas as suas partes foram feitas, quem trabalhou lá foram os artesãos, né? Tudo estava ali pronto, mas não estava santificado, não estava separado para o Eterno. Santificar é isso, é separar para o Eterno, é separar para atender às ordens do Eterno conforme Ele nos ordena. Né? Santificado não é alguma coisa que é do outro mundo, né? Que é uma coisa lá do mundo que a gente não conhece, mas santificado é justamente aquilo que não é mundano, aquilo que não faz parte do dia a dia, que não faz parte das nossas atribuições diárias, é algo que a gente faz exatamente separado para o Eterno. Então isso é o Shabat, né? Lembra-te do Shabat para santificá-lo, ou seja, você deve tornar o Shabat algo diferente, algo especial, algo que é só para o Eterno, é o seu contato com o Eterno, a sua dedicação ao Eterno nesse dia. Você não vai se preocupar com coisas mundanas. Ah, mas e se eu precisar ir ao médico, se eu precisar levar uma pessoa no médico? Isso é do Eterno, né? Isso é manter a vida. Manter a vida é uma das coisas que o Eterno nos diz, né? Vocês manterão a vida, vocês cuidarão da vida. Então nós temos que fazer isso, mas nós não vamos realizar coisas mundanas, como comprar, vender, preparar comida, nada disso que você pode fazer em outro momento. No Mishkan se fazia somente as atividades, né? As atividades que o Eterno ordenou. Nós vimos desde ontem, nós vimos desde a porção passada, né? Desde a porção Vaikra, nós vimos as atividades que devem ser feitas no Mishkan. São essas atividades que o Eterno nos diz para fazer. E
O azeite da unção serve para fazer essa diferença, fazer essa unção, significa que está separado do que é mundano. Isso é o Mashiach, né? Separado daquilo que é comum, daquilo que é usual. Não é nada, né? Não é nada do outro mundo, mas simplesmente uma separação para o eterno. Vaias Mimeno e aspergiu dele al Hamisbeach e aspergiu dele sobre o altar. Sheva pa Amin. Sheva pe Amin. E aspergiu dele sobre o altar 7 vezes. Vai Mishar et Hamisbeach e ungiu o altar, Veit kol kelav e todos os seus utensílios, as panelas, as travessas, as tenazes, tudo que era usado no Misbeach também, né, também foi separado para a atividade daquele local, né, separado para atividades sagradas, atividades santas, atividades separadas para o eterno. Todos os Keli, né? Keli é um recipiente, mas aqui representando todos os utensílios, Bet ha Kior e a bacia, né? O Kior que era aquela bacia usada para colocar a água que fazia a purificação, aquela purificação inicial, a limpeza inicial, Veit Kano le Kashon, tudo, né? E a sua base para santificá-los. Então tudo foi santificado, tudo que está dentro do Mishkan foi santificado. As pessoas, os Kohanim, né? Os utensílios, o Kior, o altar, tudo que está ali dentro foi santificado, ou seja, deve ser utilizado apenas para as coisas do eterno. Não deve se usar por exemplo, aquele Kior para lavar roupa, não deve ser usado aquele misber para fazer lá, esquentar a marmita, né? Não é para isso, não é para isso que está sendo feito. Isso aí tudo é para ser usado para o eterno, para as atividades do eterno. Santificar é separar do mundano, é separar da rotina do dia a dia, do que a gente pode fazer fora do Mishkan. No Mishkan, tudo era sagrado, tudo era santo, tudo era dedicado ao eterno. Esse é o objetivo, então, do tabernáculo, do templo. É um local dedicado ao eterno. Vai sok mi shemen e verteu do azeite hamishcha, do azeite da unção, al rosh, sobre a cabeça, Aaron, de Aaron, vai mishar oto le kadsho, e derramou o azeite, né? Derramou o azeite sobre a cabeça de Aaron, seu irmão Aaron, e o ungiu para santificá-lo. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é uma pessoa santificada. Porque durante as suas atividades ele só deve se dedicar ao eterno. Não tem que passar pela sua cabeça nenhum pensamento mundano. Tem conta para pagar, tem que pagar não sei o quê, tem que comprar não sei o que lá. Não é assim que o sacerdote deve agir. Quando ele está no Mishkan, ele deve agir, né? Agir com o pensamento e todas as suas ações voltadas para o eterno. Tudo ali que ele faz tem que ser voltado para o eterno. Ele não deve ter nenhuma outra preocupação. Por isso que os leviins são separados. O eterno separou, já separou os leviins justamente por isso, porque aí eles não tinham posses, eles não tinham que se preocupar com herança, com terreno, com gado, com
com animais, com vestuário, nada disso, né? Eles receberiam de todos os seus irmãos o seu alimento, as suas coisas, e aí eles agiriam, né, utilizariam isso, mas nas suas atividades eles agiriam somente para o eterno. Terminada essa tarefa com Aaron, Moshe vai agora, né, vai fazer as mesmas coisas com os Kohanim, os filhos de Aaron. Vai crev Moshe et Binei Aaron, vai lá Shem que Tanot, vai Regor Otan a Avnet vai Rabosh Lachem Mi Geba Ot Kasher Tzivá Adonai et Moshe. E aproximou Moshe os filhos de Aharon. Faltou a palavra Moshe. E aproximou Moshe os filhos de Aharon, vestiu neles as túnicas, kutanot, cingiu-lhes com cintos e amarrou-lhes as testeiras, conforme ordenou Adonai a Moshe. Então, ele está fazendo aqui com os Kohanim, os 4 filhos de Aaron, exatamente como ele fez com Aaron, só que agora o vestuário é diferente. O vestuário agora é o vestuário do Kohanim, do Kohen, né? O Kohanim, o vestuário de cada Kohen é diferente do vestuário do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, né? Do sacerdote principal, do sacerdote maior, conforme você queira denominá-lo. Então, não tem aqui o turim, o tumim, o efode, né? Não tem a tiara sobre a cabeça, são diferentes, né? São diferentes aqui o vestuário de cada um deles. As atribuições também são diferentes. Vayagesh et par, e trouxe o novilho Hatat, né? O novilho do pecado, da oferta do pecado. Então nós lembramos que esse novilho aqui não é um novilho qualquer, né? A gente lembra que o Eterno diz para Aharon que ele traga um novilho filho de uma vaca, né? Ou seja, bem, aqui não se repete esse termo, mas a gente sabe que é para diferenciar daquele novilho, daquele bezerro de ouro lá que foi construído anteriormente. Então aqui o Eterno está dizendo, aqui Moshe está orientando para ele pegar aquele novilho que já foi separado para isso, né, para a oferta de pecado, veiasmor, vaismor Aharon u Banav, e seus filhos, e apoiaram seus filhos, aqui a palavra apoiar, né, e apoiaram Aharon e seus filhos, et yadeirem, as suas mãos, al roxo, sobre a cabeça, par, hatat, do novilho do pecado, do novilho da oferta pelo pecado. Então, eles iriam agora transferir todas as suas transgressões em conjunto, né, os 4 sacerdotes, juntamente com Aharon, com o Kohen Hagadol, com o sumo sacerdote ali, todos eles vão colocar a mão sobre o novilho que vai ser então, né, vai servir como um corban para esse grupo, né, para esse grupo de pessoas, para digamos, essa ordem, né, essa ordem
que vai atender no Mishkan. Então eles estão passando todas as suas transgressões, já foram purificadas na água, já estão conscientes da sua transgressão, já estão fazendo o caminho de Teshuvá há muito tempo, já estão se dedicando ao Eterno e agora, então, vão transferir todas as suas transgressões para esse novilho. Vai Shehat, e o matou, vai Kar Moshe, e pegou Moshe et Adam, o sangue, vai Ten al Karnot, colocou com o dedo a Misbeach, sobre os Misbeach Saviv, os chifres do altar, Be Etzevao, vai Rate et Hamizbeach, Veet Adam, Yasak el Yesod HaMizbeach, Vaika Deshehu le Hafer Alav. Então Moshe matou o novilho, pegou Moshe o seu sangue e colocou com o dedo sobre os chifres do altar, ao seu redor, né, purificando o altar, e o sangue derramou a base do altar e o santificou, né, vai Kade Shurru, e o santificou para expiar por ele. Então agora também esse sangue foi necessário para que o altar pudesse agora servir como um local onde serão expiados os outros animais, serão mortos os outros animais, serão queimados os próximos animais, né, que vão servir como corban para as pessoas para as pessoas da comunidade. Então, tudo isso a comunidade está vendo, tudo isso a comunidade está assistindo, a comunidade está vendo tudo que está sendo feito lá dentro. Né? Então, essas são as coisas, né, que o Eterno diz para Moshe apresentar para a comunidade. Então, você lembra lá que no início do capítulo 8, Moshe reuniu toda a comunidade para ver como é feito. Não tem nada secreto, não tem nada escondido, né? As coisas do Eterno são claras, são para todos. Ah, não, vou dar uma orientação para o sacerdote, mas ninguém pode ficar sabendo, só o sacerdote sabe. Não, o sacerdote é o que tem autoridade para fazer, mas as pessoas viram como é feito. Né? Por quê? Porque amanhã viria um sujeito lá apresentar o seu corban, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que ele vai botar a mão na cabeça do corban, vai passar as suas transgressões para o corban e ele vai ser morto, e seu sangue vai ser espargido lá à volta do Misbeach. Então, todas as pessoas sabiam disso, todas as pessoas estavam vendo. Todas as pessoas, né, na verdade, a gente sabe que são milhares de pessoas. Então, certamente os líderes das famílias estavam ali, os príncipes, né, todos eles estavam próximos, e isso seria repassado para todos. Mas a instrução não é secreta, a instrução não é só para alguns privilegiados que têm acesso à informação. Né? Todos eles tinham acesso à informação. Opa, desculpe aí, sumiu. Deixa eu ver se não pulei dois. Aqui. Vaikar et kol ha-chelev, e pegou Vaikar et kol ha-chelev, e pegou toda a gordura, asher al ha-kerev, veet yotechet ha-kaved,
pegou toda a gordura que estava sobre os órgãos internos e a cobertura, né, a cobertura do fígado. Ve'et shinei ha-kelaint ha-kelayot, né, os dois rins, ve'et ha-levachen, e sua gordura vai ter Moshe ha-mizbeah, e os queimou Moshe no altar. Então toda a gordura que estava nos órgãos internos, as gorduras internas do novilho, do bezerro, né, foi retirada a cobertura do fígado, aquela gordura que fica em cima do fígado, os dois rins e as suas gorduras, e queimou Moshe no altar. Novamente. Ve'et rapar, ve'et orô, e do novilho seu couro, ve'et bessarô, ve'et birechô, seu couro, né? Orô, seu couro, ve'et bessarô, sua carne, ve'et birechô, todo o seu excremento, né, as suas fezes que estavam dentro do intestino. Sharef Baesh, queimou no fogo. Mi Hutz La Mahané, fora do acampamento. Kasher Tzivá Adonai et Moshe, conforme ordenou Adonai a Moshe. Então todo aquele excremento, todo aquele resto, né, a carne, a pele, a pele é o couro, né, o couro do animal, foi então levado para um local fora do acampamento. Então, para isso, ele levou, né, ele está mostrando aqui para todo mundo como vai ser feito. Lá na frente, quando o sacerdote sair, trocar de roupa, sair lá com a cinza para colocar num lugar puro, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, né? Todo mundo está sabendo que aquilo lá foi o resto, o que sobrou, né? O que foi retirado desse sacrifício desse animal. Vaikrev et Heil, e ofereceu o carneiro, quer dizer, a ascensão, né? A oferta queimada, a oferta que sobe, a oferta que ascende aos céus. Veis Mehu, Aaron, Banav, e Aaron e seus filhos apoiaram e a Deiren, as suas mãos ao Roshô Hailim, sobre a cabeça do carneiro. Então, novamente, né? Novamente é o mesmo processo. Quando for a morte de um carneiro, quando for a morte, né, quando o corbão for um carneiro, quando o corbão for um novilho, quando o corbão for um bode, vai ser feito dessa maneira, vai se apoiar a mão em cima, né, da cabeça daquele animal, e o animal então vai ser degolado e seu sangue vai ser aspergido, as suas gorduras, a gordura do rim, do fígado, tudo vai ser queimado no fogo, o seu couro, o seu excremento, a sua carne, né, vai ser queimada fora do acampamento, conforme todos estão vendo aqui que está sendo feito para os Kohanim. Vaishchat, Vaishchok, Moshe et Adam al Hamizbeach Saviv, e derramou Moshe o sangue ao redor do altar. Ve'et ha'alim,
nitar, lif, li, lin, tahav, vai keter, Moshe et ha, rosh, veet ha netahim, veet ha pader. E o carneiro cortou em pedaços e queimou Moshe a cabeça e os pedaços e a gordura. Veet ha kerev, veet ha que Ra'aim, Ha, Hatzbamaim, e os órgãos internos e as patas lavou nas águas. Vai keter Moshe et kol ha'ail, queimou Moshe todo o carneiro. Ha misber, no altar. Olá, uma ascensão, ou seja, uma oferta queimada, ele era uma oferta queimada. Le reiar ni roar, de aroma fragrante, ele era uma oferta de ascensão de aroma fragrante, e she, ou seja, feita no fogo, uma oferta de aroma fragrante que veio do fogo, quando queimou o animal, as partes do animal no fogo. Para Adonai, lá Adonai, Kashertz va Adonai et Moshe, conforme ordenara Adonai a Moshe. Então nós estamos vendo que em todas as orientações, Moshe está fazendo exatamente aquilo que o Eterno ensinou. Isso é para mostrar para todo o povo que estava ali assistindo, para os Kohanim, obviamente, e para todo o povo, que Moshe não estava inventando nada, Moshe não estava fazendo da cabeça dele. Tudo isso o Eterno já havia ensinado a Moshe, tudo isso ele explicou a Moshe. E para a gente tem que valer a mesma coisa, Tudo que a Torá nos ensina foi porque o Eterno ordenou a Moshe que escrevesse daquela maneira. Não tem nada da cabeça de Moshe, não tem nada inventado, tudo foi orientação do Eterno. Então nós temos que fazer exatamente como Moshe nos diz. Por quê? Porque ele escreveu exatamente o que o Eterno diz para ele escrever. Ele nos ensina exatamente as palavras que o Eterno mandou ele escrever, ordenou para ele escrever. Por isso que temos aqui essa porção ordene todas essas finalizações aqui das ações de Moshe conforme Adonai ordenou a Moshe. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. O que está na Escritura não é obra de Moshe, não é invenção de Moshe. Não, faz assim, faz desse jeito aqui porque é mais bonitinho. Não, isso está sendo feito assim porque o Eterno ordenou que fosse feito dessa maneira. O porquê disso você vai saber um dia, talvez, quando você estiver no mundo vindouro, o Eterno vai dizer por que é feito dessa maneira. Vai krev et ha'elim hashinei. Lembra que eram 2 carneiros, era um novilho e 2 carneiros. Então agora o segundo carneiro. Eil ha-miluim, carneiro de consagração, carneiro que vai ser consagrado. Vaiase Mehu, Aharon, Ubanav, e colocaram suas mãos, colocaram Aron e seus filhos, et Yaderem, as suas mãos, e puseram Aron e seus filhos as suas mãos,
al Roshô Hailim, sobre a cabeça do carneiro. Vai Sherhat, vai Kar Moshe, e o imolou, né, e o matou, e imolou Moshe, e pegou Moshe damou do seu sangue, vai tem ao tenur, e colocou sobre o Ozen, a Haron Hayamanit, né? E colocou aqui no lóbulo, né, da orelha direita de Aharon. Então, nós temos aqui Tenur, Ozen, Aharon, Taimanit, né, a orelha direita. Yamin, aqui nós temos a palavra Yamin, né, palavra direita. Aqui nós temos o lóbulo da orelha direita de Aron. Ve'al Borrem e a dor sobre o polegar de sua mão manit, da sua mão direita. Ve'al Bonem Hagelo, sobre o polegar, ou seja, o dedão da sua perna, do seu pé, né? Em hebraico nós não temos essa separação entre pé e perna, é tudo perna, né? Hagelo, da sua perna, ou seja, o dedão da sua perna é justamente, né, o polegar da sua perna é justamente o dedão do pé. Yamanit, ou seja, do pé direito. Então, por que nós temos aqui esse lóbulo na orelha direita, polegar da mão direita, dedão do pé direito? Por que não é o esquerdo? Por que não é, né? Por que não é o cotovelo? Por que não é a barriga? Né? Por que nós temos essas três palavras aqui? Olha, a orelha direita, o que a orelha direita representa? Quando a gente ouve, né? Quando a gente ouve e escuta, quando a gente ouve prestando atenção, quer dizer, ouvir, escutando, prestando atenção. E o que a gente tem que prestar atenção? As palavras do Eterno. Né? As palavras do Eterno a gente tem que prestar atenção, ouvi-las. Né? E além disso, polegar da mão direita. A mão direita, né, é a mão da ação na Torá. É a mão que a gente usa para realizar as coisas. Ah, mas e os canhotos? Os canhotos também não tem problema nenhum, né? É a mão da sua ação. Então, aí o canhoto leria aqui, polegar da sua mão esquerda, mas Aharon era destro, então foi no polegar da mão direita, ou seja, é a mão que a gente utiliza para realizar as transformações na nossa vida, fazer as coisas na nossa vida. E exatamente a mão direita representa a vida, porque se você não faz nada, né, se você não realiza nada, você não vive, se você não transforma, se você não usa um garfo para comer, você não tem vida, você morre. Né? Então, quando param as ações da mão para a vida. Então, a vida ela é representada pela mão direita na Torá. E o dedão do pé direito. O que é o dedão do pé direito? É a caminhada, né? A nossa caminhada, o nosso pisar na estrada, é ir de um lugar para o outro. Você, então, tem na Torá a representação da caminhada como sendo o pé direito. O pé direito é exatamente aquilo que você usa para caminhar. Então, nós temos caminho, verdade e vida. Caminho é onde a gente anda, né? A vida é tudo que a gente realiza e a verdade é a Torá que a gente escuta, que a gente ouve. Né? Então, aqui nós temos uma célebre frase, né, trazida no Evangelho de Yohanan. O Evangelho de Yohanan nos traz uma passagem que muita gente entende errado, né? Muita gente pensa uma coisa que, na verdade, não conhecendo essa porção tzav, né? Não conhecendo a porção vaikra, ele não sabe por que Yeshua falou para as pessoas
é uma frase que todo mundo entende de forma errada. Todo mundo atribui a Yeshua, né? Seguir Yeshua é seguir o caminho, a verdade e a vida. Mas, na verdade, ele está falando diferente, né? Ele está falando algo mais profundo. Vaiomer Elav Yeshua, disse para eles Yeshua, Anohi Haderer, eu sou o caminho, Ve Ha-Emet, e a verdade, Ve Ha-Haim, e a vida, Veish, e um homem, Lo e Avô, não vai El Ha-Av, não vai ao Pai, e um homem não vai ao Pai, Bi, Ti, Bilti, Al Yadi, não vai ao Pai a não ser por minha mão, ou seja, com a sua orientação. E qual foi a orientação dele? A prática da Torá. Então ele nos diz, você só vai ao Pai se você ouvir a Torá, se você praticar no seu dia a dia, na sua vida a Torá, e se você estiver no caminho do eterno. Né? Você não vai ao Pai se não fizer isso. E eu não vou te dar a mão se você não estiver nesse caminho, se você não ouvir a verdade e se você não realizar essa verdade na tua vida. E as pessoas acham que devem, né, devem seguir os ensinamentos de Yeshua. Na verdade, muitas vezes, os ensinamentos que as doutrinas dizem foi dado por Yeshua, e não o verdadeiro ensino de Yeshua, que é a obediência da Torá, e as pessoas, então, né, acham que simplesmente, né, simplesmente se dedicar a Yeshua, eles vão ter a vida eterna. E muitas vezes essa tradução é e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade, ele vai te orientar ao Pai se você, né, se você seguir, né, os ensinamentos do Eterno, seguir os ensinamentos do nosso Pai Eterno. Então, os ensinamentos são verdade, a Torá conforme ele ordenou a Moshe, o caminho, a prática da Torá no nosso dia a dia, a vida, né, a Torá em todas as nossas ações, os mandamentos em todas as nossas ações. Vai Krev et Binei Aharon, e aproximou os filhos de Aharon. Veiatem Moshe Min Hadam, e Moshe colocou do sangue al Tenur a Zenan, sobre nos lóbulos de suas orelhas direitas, sobre os polegares das mãos e dos pés direitos. E Moshe borrifou o sangue ao redor do altar. Então Moshe fez primeiro com Aharon e depois fez com seus filhos. Então cada um dos Kohanim, né, desde o sumo sacerdote até os outros 4, todos eles tinham que seguir a verdade, tinham que seguir o ensinamento do Eterno, tinham que praticar na sua vida, no seu dia a dia, né, os ensinamentos do Eterno, tinham que caminhar sempre segundo os ensinamentos do Eterno. É essa simbologia passada ali e que todos estavam assistindo, todos estavam vendo claramente. Né? A gente não vê, muita gente não vê hoje esses ensinamentos. Por quê? Porque não leem, né? Não leem a Torá, ficam apenas lá nos evangelhos. Os evangelhos, eles se referem à Escritura. Então, muitas vezes a pessoa não lê, né? Não lê a Escritura, lê apenas o evangelho e passa a seguir orientações que estão, né? que estão levando por um caminho totalmente diferente. Então, precisa ler a Escritura, precisa ler a Torá antes de se pensar em ler qualquer outro livro da Escritura. Os profetas, escritos israelenses, escritos nazarenos, tudo isso precisa ser lido depois de se entender, né? Depois de se compreender a Escritura, depois de se
compreender a Torá, desculpe, a Torá tem que vir sempre antes, é o livro, né, é o livro que vem no início, são os 5 livros que vêm no início, justamente, né, pelo menos isso eles não mudaram, pelo menos isso eles não fizeram uma alteração, não, vamos colocar no final para ninguém ler, né, mas eles sabem que as pessoas começam a ler pelo fim, né, é um hábito muito comum a pessoa começar a ler pelo fim, saber como é que vai acabar para depois ver se vale a pena começar a ler, né? Ah, vamos ver esse livro aqui, vou ler logo o último capítulo para ver o que acontece, senão nem leio, né? Se for ruim eu nem leio. Então muita gente faz assim quando lê um romance, por exemplo, um livro de espionagem, um livro qualquer desses, vamos ver o final para ver se realmente vale a pena ler. Né? E não é assim que a gente deve fazer. E a escritura é muito comum, né? As pessoas começam a ler por Apocalipse, ficam desesperadas, ficam lá agoniadas. Por quê? Porque não entende patavina, né? Começa a achar aí fim de mundo, besta e muitas outras coisas que não são o que aquele livro maravilhoso nos traz. Né? Tem que ler a Torá primeiro, tem que estudar a Torá primeiro. Né? Vaikar et ha-chelef, né, e pegou a gordura, veet ha-aliyah, veet kol ha-chelev, e a cauda e toda a gordura, asher al-ha-kerev, veet yo teret ha-kaved, e toda a gordura dos órgãos, a cobertura do fígado, né? Fígado, hakavet, veet shitei kelayot, os 2 rins, veet leverem, veet shok ha-amin. Então, os 2 rins e sua gordura e a coxa direita. Né? A palavra shok ha-yamin é a coxa direita. Vemisal hamatzot, e da cesta de matzot, da cesta dos pães sem fermento, asher lifinei Adonai, que estava diante de Adonai, lakar halat, pegou um pão, uma halá, um pão trançado, né? Halat matzah, um pão trançado de matzah, veit hat, halat lechem, e um pão trançado azeitado, lachem shemen, né? Azeitado, um pão trançado com azeite, veet ahat, né? Desculpe, ahat, né? Vamos ler de novo que ficou confuso aqui. Misal ha-matzot asher lifnei Adonai, lakar halat matzah ahad, e da cesta de matzot, ou seja, de pães sem fermento que estava diante do Eterno, halat matzot ahat, pegou né? Aqui a palavra ahat é porque, né? É porque a matzot é uma palavra feminina. Um pão trançado, verhalat, um pão trançado, matzah, um pão trançado sem fermento. Lechem shemen ahat, um pão trançado com azeite, né? Um pão. Hakik erad va yashem al halavim veal shtok ha-yamin. E um biscoito, né? Hakik,
né, um biscoito parecido com aqueles que a gente come aqui na semana de Matzot, né, aquele biscoito, aquele pão fininho todo furadinho, né, um pão fininho, e os levantou sobre a gordura e sobre a coxa direita do carneiro. Vaitem et hakol al capê a Aron ve'el capei ba nave, e colocou tudo sobre ou nas palmas, né? Capei, né? Nós temos aqui a letra Raf, né? A letra Raf ou Kaf, né? Aqui está com sinais maçoréticos de um K e de uma P, mas porque está aqui no plural, né? No plural com esse Iud. Então, nas palmas da mão, essa é a letra Kaf. As palmas da mão de Aaron e sobre as palmas das mãos de seus filhos. Vai Yanef Otan Ti Nufar Lifinei Adonai, e os moveu como oferta movida. Ele faz um movimento, né, com isso ante ao Eterno, ou seja, uma forma de fazer essa oferta movida que nós vimos lá no capítulo 7. Infelizmente não deu tempo da gente ver todos os detalhes do capítulo 7. Eu pulei algumas partes, porque senão não dá tempo da gente abordar todo o ensino, mas depois você lê aí o texto que vai estar lá, essa oferta movida, como é feita essa oferta. Pega-se esses elementos e se faz um movimento acima para o Eterno. Vaikar Moshe Otan Me'al Kapeihem Vaikter HaMizbeach Al HaOlah Miluim Chen Le Reiach Nihoach Ishe La Adonai. E os tirou Moshe de sobre suas mãos e queimou no altar sobre a ascensão, né? Sobre a ascensão. Então, sobre a oferta queimada, a oferta de ascensão, o holocausto, né? Elas eram consagração de aroma fragrante no fogo para Adonai, ao Eterno. Vaikar Moshe et Hazé, Vaineferhu te nufar, Lifinei Adonai, Me'il Ha Miluim le Moshe, Chaya le Maná, Kasher Siva Adonai et Moshe. E pegou Moshe o peito, né, peito do carneiro, e o moveu, né, como oferta movida ante Adonai, do carneiro da consagração. Ele era por porção para Moshe, né? Nós temos aqui a palavra man. Man é a porção diária que caía, né? Que caía todos os dias dos céus, como o orvalho, se condensava com o orvalho no solo, né? Que era o alimento que eles recolhiam, man, né? O man, que é uma porção, a porção diária para cada um. Pegava mais, né? Comia o tanto que era necessário. Pegava menos, comia tanto que era necessário. Não adiantava pegar 2 porções que, né, o excedente se estragava. Só comia cada um a sua porção diária. Não havia a famosa gula, né? A pessoa não come demais, a pessoa não come de menos. Todo mundo recebe o alimento necessário na medida certa. Esse é o alimento que o Eterno nos dá, é essa porção que Ele nos dá. E aqui, né, esse peito do carneiro foi dado para Moshe como a sua porção
conforme ordenara Adonai para Moshe. Então o Eterno já tinha dito a ele, né, já tinha dito a ele anteriormente que toda essa porção do carneiro seria para sua alimentação, seria para ele. Vaikar Moshe Mishemen, pegou Moshe do azeite, a Mishar, do azeite da unção, o Min Adam, e do sangue Asher al Hamizbeah, que estava sobre o altar, Vaias al Aaron al Begadav, e aspergiu sobre Aaron e sobre sua roupa, Veal Banav, e sobre seus filhos, Veal Bigde Banav, e sobre as roupas de seus filhos, Ito vai Kadesh, et Haron, et Begadav, veet Banav, uet Bigdei, Banav, Ito. E pegou Moshe do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Aharon, sobre sua roupa e sobre os seus filhos e sobre a roupa dos seus filhos, e santificou Aharon e sua roupa e os seus filhos e a roupa dos seus filhos, né? E suas roupas. Então, Moshe fez agora, né? A santificação dessas pessoas. Eles se tornaram santos? Sim, é santo enquanto obedece às palavras do Eterno, obedece aos ensinamentos do Eterno. Então, o fato de ungir é porque eles foram limpos, eles foram lavados, foram purificados, né, recebendo a palavra do Eterno, que é a representação da água, e através do derramamento de sangue do animal que foi oferecido como um corban deles, né, que eles puseram a mão sobre o novilho, sobre o carneiro, e que foi morto, e pela unção com o azeite puro, esse azeite puro da unção que foi colocado sobre eles, né, que foi colocado sobre suas roupas, tudo isso ficou santificado para servir dentro do Mishkan. Dentro do Mishkan não poderia servir ninguém que não tivesse puro, que não tivesse santificado. Então é essa o significado da santificação, é justamente aquela pessoa pura, aquela pessoa que segue os ensinamentos do Eterno, que obedece esses ensinamentos, que a palavra do Eterno para ele é vida, que ela usa essa palavra, pratica essa palavra em toda a sua vida, ou seja, a palavra é a verdade, a palavra é a vida, e a palavra está no seu caminho, né? A prática, não a palavra que se ouve, mas a palavra que se pratica, né? Vaiomer Moshe el Aharon ve'el Banav Shelu et Rabassar Patar Ohel Moed Veshan Tohalu Oto. E disse Moshe para Aharon e para seus filhos: coziem a carne à porta da tenda do encontro, e ali comam-na, comam ela, né? Comam toda ela. Veet ha-lechem, com o pão, asher besal ha-miluim, que está na cesta consagrada, na cesta da consagração. Kasher sivoti, conforme ordeno, lemor, dizendo Aharon o banim e o eluhu. Aharon e seus filhos a comerão. Ve ha-notar basar u lachem
Baesh Ti Serofu. E o restante, de carne e pão, queimará no fogo. Ou seja, tudo aquilo que eles não conseguirem comer, tudo aquilo que sobrar, vai ser queimado no fogo. Não vai sobrar, né? Não vai sobrar para outro momento. Umi petar orel moed, e da entrada da tenda do encontro, lo tetsu shi veat yamin, e da entrada da tenda do encontro não saiam por 7 dias. Ad Yom Melot e Amei Milu Eichen, que Shiveat Yamin Ya Male et Ie Dachem. E da entrada da senda do encontro não saiam por 7 dias, até o dia que completa os dias de vossa consagração, pois em 7 dias vos consagrará. Em 7 dias é um período de plenitude, né? É um período em que vai ter um Shabat, é um período em que eles vão estar plenos. Então, nesse período é que o Eterno consagrará todos os Kohanim. Né? Então, em 7 dias eles vão permanecer ali. Né? A gente pode dizer que esse é um período de estágio probatório, digamos assim. Né? Por quê? Porque Moshe ensinou a eles, né? Ensinou-se a orientação do Eterno, Moshe aprendeu com o Eterno como deveria ser feito e ensinou a eles. Certamente agora eles vão fazer, né? Vão repassar todo o procedimento, vão conversar entre eles, vão ver como é que tem que ser feito. Olha, você entendeu ali, naquele momento que Moshe fez isso, você viu aquela história de botar a mão em cima da cabeça do novilho, você viu o que ele fez com a carne, com o excremento, com o couro, né? Então aí eles vão discutir todo esse procedimento durante essa semana, eles vão aprofundar o seu conhecimento para que depois, né, no momento em que eles estão consagrados, eles vão começar a executar, vão começar a praticar, né, o que a gente faz hoje em toda empresa, né? Você não começa lá trabalhando, no dia seguinte você já está fazendo tudo, você vai passar por um estágio probatório, você vai passar por um tempo aprendendo como é que funciona ali, né? Apesar de, vamos supor que você já tem aquela profissão, já é daquela profissão, mas quando você chega numa empresa nova, às vezes tem um procedimento diferente, uma forma de atuar diferente, alguma coisa é feita de uma outra sequência, então você tem que rever tudo isso, estudar aquilo tudo, discutir com quem já conhece um pouco, né? Ou discutir entre todos os novos, porque todo mundo aqui é novo, só Moshe sabia alguma coisa, porque aprendeu do Eterno, mas os outros 5, todos eles não sabem, ninguém sabe nada, né? Ninguém tem ideia de como é que faz. Então eles vão, durante 7 dias, né, repassar tudo aquilo que foi feito, todos os dias, né? E esse repasse vai fazer com que eles aprimorem o seu entendimento de como deveria, né, de como deveria ser feito todo o trabalho no Mishkan. Kasher Yasa Bayom Hazé Tziva Adonai La Asot Le Chafer Aleichem. Conforme se fez hoje, isto ordena Adonai para fazerem, para espiarem por vós. Então, eles vão repetir, né, repetir aquele treinamento que fizeram naquele dia, nos outros dias, para fazerem a sua expiação. Então, todos os dias eles vão praticar e no 7º dia será o dia da sua consagração, a sua formatura. Vão participar agora dessa ordem, né? Essa ordem que foi a ordem desses sacerdotes do Mishkan. Eles vão saber, a partir dali, né, fazer e ensinar
os próximos que virão, seus filhos, né, os filhos dos seus filhos, e todos eles vão aprender a fazer conforme o Eterno ordenou nesse momento. O Ptah Ohel Moed e a entrada da tenda do encontro, Teshvu, ou seja, aqui nós temos a palavra Teshuvá, retornem, né, fiquem, permaneçam junto ao Eterno, Teshuvu e Oman vá Leilá, dia e noite, Ve Lailá, Lailá, Ve Laila, Valaila. O Petar Ohel Moed, Te Shuvu Yoman Valaila. E a entrada da tenda do encontro, fiquem, permaneçam, né? Teshuvu é a mesma palavra de Teshuvá, palavra Teshuvá, retorno, fiquem junto ao Eterno, retornem ao Eterno, cumpram as suas palavras, né? Então fiquem, Yoman, dias, Velaila, e noite, Shi, Veat e Amin, 7 dias, né? U, She, Martem, Et, Mi, She, Meret. E guardem as ordens, guardem os mandamentos, guardem as ordenanças de Adonai. Velô temutu, e não morrereis. Né? Quem guarda a ordem do Eterno não morre. Ah, mas não morre nunca mais, vai virar eterno? Não, não vai virar eterno nesse mundo, mas vai ter direito a viver no mundo vindouro. Então você obedece o que o Eterno diz, que você vai, morte não morrerás. Né? Você vai morrer a morte física, mas não vai morrer a morte no mundo vindouro. Que quem Tissu veiti, pois assim fui ordenado. Então Moshe foi ordenado, ou seja, ele recebeu a ordem, ele recebeu aquela ordem para repassar para todos eles. Né? Então vocês vão obedecer e vocês então não morrerão. E essa ordem está valendo para todos aqueles que estavam assistindo. Você lembra que toda a carrada foi reunida ali para ouvir isso, para ouvir essas instruções que o Eterno passou, e vão repassar para todos os outros. E é isso que a gente tem que aprender aqui nesse estudo, né? Aprender isso e levar para o nosso dia a dia, para todos aqueles que estão à nossa volta. Vaias a Haron o Banav, e fizeram Arão e seus filhos, et kol hadevarim, todas as coisas, Asher Sivá Adonai Bayad Moshe, todas as coisas que ordenou Moshe pela mão, né, que ordenou o Eterno, pela mão de Moshe. Então veio pela voz de Moshe, pela ação de Moshe, pela mão de Moshe, pela orientação de Moshe, veio toda a instrução do Eterno. Então tudo que a gente aprende do Eterno veio pela mão de Moshe. A sua Torá nos foi dada pela mão de Moshe, os ensinamentos do Eterno vieram pela mão de Moshe. As ordenanças que o Eterno faz para nós vieram todas pela mão de Moshe. Então nós temos que seguir essa ordenança, nós temos que seguir toda essa instrução. Né? Essa instrução veio do Eterno. Então nós temos que seguir todos os dias da nossa vida as ordens que o Eterno nos deu pela mão de Moshe. Vamos ouvir agora a Birkat Konim com o nosso querido Yosef Torres. Né? Yosef Torres, que tem essa voz maravilhosa, fez esse trabalho maravilhoso para nós todos aqui. Só temos que pedir ao Eterno que o abençoe e guarde por todo sempre.
פניו אליו והוא נקע. אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום, ויעשה לה שלום. יברך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליה והוא נקע. יישא אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום, ויעשה לה שלום. ברוך השם. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só vem do Eterno. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Toda Rabá Leculam, agradeço a todos por estudarmos juntos, estudarem conosco essa porção nesse Shabat, que o Eterno abençoe e guarde você, tua casa, tua família, toda a tua parentela. Quero desejar a todos um Shavuot Tov, uma semana plena, uma semana repleta. Shalom, shalom. Ficamos agora com uma música, Moré. Uma música não, um salmo com Moré, Haimson. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי אם בתורת השם נפצו, ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי אם בתורת השם נפצו, ובתורתו נביגם יומם ולילה. קיה של כתוב הפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתול, ועלי לא יבול. וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח, וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים